Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um encontro da série do estudo sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna, realizado pelo programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, São Paulo. Hoje iremos tratar o capítulo 76 e ele é intitulado Socorramos. Então, para a gente começar o estudo em si, vamos definir o que é socorro, né? Uma palavra muito utilizada. Socorrer significa ajudar, né? Prestar o auxílio a alguém. Então, no estudo de hoje, Emmanuel vai trazer, né, exemplos de como podemos ajudar, da importância desse auxílio para com o próximo. Mas a primeira reflexão que eu vi, o que eu trouxe para mim, né, ao ler, foi referente a nós mesmos, né? Será que quando a gente está nessa posição de enfermo, de necessitado de um auxílio, a gente dá brecha, né? A gente abre espaço para que o outro venha nos ajudar, né? Será que a gente dá essa abertura? Será que a gente consegue olhar um pouco para nós, né? A gente ainda tem essa capacidade de olhar para dentro de nós e realmente enxergar como estamos, ou a gente só olha para o externo ainda, né? E pensando nisso, na nossa importância, na nossa segurança, né? Me lembrei de dois fatos, né, que são daqui do nosso mundo, né? Que a primeira são instruções referentes a trânsito, né? Quando a gente se depara com um acidente, que a gente tem que ir lá prestar algum socorro ou auxiliar alguma vítima, a primeira ação de quem vai socorrer é sinalizar o local para que ali fique seguro, fique ali um local seguro para que ocorra esse resgate, né? Porque se a gente vai lá, às vezes, sem fazer nada, sem sinalizar, o socorrista também pode se tornar vítima também, né? Aumentando ali o quadro de vítimas, o número, né, de vítimas daquele acidente. Então, antes da gente iniciar, a gente tem que olhar, será que estamos seguros, né? Será que eu estou bem, né? Será que eu também não estou precisando? Que hoje, muitas das vezes, é o problema da humanidade, né? Às vezes a gente não coloca para fora o que a gente está sentindo. E outro caso que encaixa super bem também é no caso de voo, né? Onde as aeromoças ali e os comissários de bordo, né, dão as instruções, né, para quem está viajando antes do avião decolar. E a frase clássica, né, que ele fala, né, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente à sua frente. Puxe a máscara em sua direção, coloque sobre o nariz e a boca, né? Fala para ajustar e fala que primeiro você coloca em você, depois você vai auxiliar quem está do seu lado, né? Às vezes um filho, um ente querido, a pessoa que está sentada ao nosso lado. Porque de nada vai adiantar eu tentar pôr a máscara no outro e eu ficar sem oxigênio e acabar ali desmaiando, e seria também duas vítimas, né? Semelhante ao do acidente. Então, aqui o texto vai tratar do socorro para com o próximo, mas eu achei importante a gente linkar a questão como estamos, né? Será que também não estamos precisando de socorro? Que muitas das vezes a gente só vive para o externo, né? Como eu disse, a gente não tem tempo às vezes de olhar para nós mesmos, né? Essa correria que o mundo hoje está tão acelerado, então achei importante começar com essa reflexão. E a passagem bíblica, né, que Emmanuel traz para nós hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2, e ele fala, que é o finalzinho desse trecho, né? Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Foi Jesus quem disse isso. E a gente entra ali no embate, né? Porque o título, ele fala de socorro, de socorramos, né? Vamos socorrer, vamos ajudar. E esse texto vem falar, esse versículo, essa passagem bíblica vem trazer para a gente de julgamento. Como estamos julgando o outro é a maneira que a gente vai ser julgado. E qual que é a relação, será que se quer estabelecer entre a gente fazer o socorro e julgar, né? Então, se a gente analisar essa passagem, né, a gente vai ver que quando nós somos os réus, né, que estamos ali na função, né, na posição de ser julgado, a gente quer um julgador amoroso, né? Alguém que vai olhar, entender a nossa posição, saber quais os motivos, né, da gente ter feito aquilo, para ter a pena mais amena possível, que cause mais compreensão e menos sofrimento, né? E já nós ainda no nosso estado evolutivo,
a gente espera que o outro, quando o outro erra, né, quando não sou eu, a gente espera um juiz mais ferrenho, né? Aquele juiz mais severo que vai pegar todas as sentenças, ali, os agravantes, né, da legislação e vai aplicar para aquele espírito que agiu de maneira errônea, para que ele também aprenda, né? E aqui Jesus traz, né, do jeito que a gente julgar, a gente vai ser julgado, né? Trazendo também a expressão que ele nos trouxe, né? De amar ao próximo como a si mesmo, né? Como eu queria, como eu gostaria de ser julgado, né? Como que eu gostaria de receber? Será que o que eu estou fazendo hoje, a maneira que eu estou julgando, o que eu estou fazendo, é o que eu gostaria de receber, né? Esse deve ser, né, a nosso ponto, a nossa trave, né? Ali antes de tomar alguma atitude, a gente fala assim, opa, é isso que eu quero, né? Se isso realmente condiz, se fosse eu no lugar dele, eu gostaria de receber isso que eu estou disposto a fazer, né? E trazendo para essa dualidade, né, entre socorrer e julgar, a gente pensa, né, quantas vezes a gente deixou de fazer muitas coisas por julgamento, né? O que a gente anda julgando que nos mantém na inércia, né? Será que esse julgamento está sobressaindo, né? Essa questão da nossa prática. Então Emmanuel começa a falar nos trechos trazidos, né? Ele traz a seguinte questão: de certo observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes e discórdias, né? Isso que ele traz para a gente não é novidade, né? Para todo lado que a gente olha, se virmos nos noticiários, na internet, guerra, tragédia, discórdias, né? Até ao andar vemos pessoas discutindo, né? Então é muito fácil a gente ver isso, né? E essa sintonia, né, esse desacerto, ele reflete o estado evolutivo nosso aqui no nosso planeta, né? Somos ainda, né, espíritos imperfeitos, começando a caminhar ainda, né? Estamos engatinhando ainda, se for analisar com a questão humana, né? E estamos num planeta de provas e expiação, também em evolução, né? E isso é comum, né, com as características dos espíritos que aqui têm sua grande massa encarnados, né, é comum que se tenham essa divergência, né? E é importante falar, né, que independente de o espírito errar muito, errar pouco, das atitudes que cada espírito toma, né, todos vêm para cá com um objetivo, com uma missão. E essa missão ela é voltada para o bem, né? A finalidade de cada um é cada um agir pelo bem, trazendo assim um bem coletivo, né, para o macro, não só para mim, né? Então, quando eu faço bem para mim, consequentemente eu estou fazendo bem também para o outro, né? E aqui a gente tem espíritos das mais variados graus evolutivos, né? Vemos aí espíritos às vezes cometendo atitudes que a gente considera como absurdas, né? Que são criváveis, né, pela população. E também pessoas praticando bem, né? Então temos essa oscilação de um e de outra, né? E essa divergência, ela acaba trazendo o crescimento também, né? Porque a gente aprende com o erro do outro e o outro, nós também, né, menos evoluídos, quando estamos na presença de pessoas, de espíritos que querem lhe fazer o bem, que se dedicam para o amor para com o próximo, ali a gente também se espelha e aprende também. E a gente não deve esquecer que a Terra ela é um hospital e uma escola, né? Então, ora, a gente é paciente aqui na Terra, que a gente precisa desse auxílio, né? Como eu trouxe no começo, e muitas das vezes a gente não dá espaço para a gente ser ajudado, e ora a gente está na condição de ajudar, né? De ser útil para o outro que necessita. E também trazendo como escola, ora somos alunos, né? Estamos aprendendo com os outros espíritos e ora também ensinamos, né? Temos aí a função, às vezes, de pais, de profissional, em várias questões, a gente é também exemplo, né? Nossas atitudes, elas estão sendo observadas e elas servem ali de instrução, né? De aprendizado para o outro. E isso é importante para a gente pensar, né? E não desacreditar que isso é normal, né, dentro do nosso estágio evolutivo. Chegaremos a uma paz, né, que a gente almeja, mas esse caminhar é normal.
Emmanuel continua aqui, ó. Junto do próprio coração, né, entre nós ali, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes, né? Então, dentro do nosso ciclo, a gente vai ver pessoas em regiões com vários graus de moral, né? Cada uma às vezes preocupada com alguma coisa. Entes amados deserdam da estrada justa. Amigos queridos abraçam perigosas existências, né? Então, dentro do nosso ciclo, né? Assim como no planeta, se a gente olhar o todo, né? Perto de nós, né? Nos nossos familiares, nossos amigos, as pessoas com quem convivemos, a gente também tem essa divergência, né? Às vezes uns estão ali muito preocupados com as coisas materiais, só vivendo para isso, né? Outros cometendo atrocidades aí, erros, e a gente orienta, a pessoa às vezes continua, né? Não dá abertura também, não está preparada ainda para a mudança, né? E isso é normal, né? Dentro desse estágio evolutivo, né? Cada espírito, ele caminha na sua velocidade espiritual, né? E a gente às vezes quer que o outro nos acompanhe do nosso jeito, né? Então é importante a gente respeitar também isso, né? Que a evolução do outro depende dele, né? Dele querer, dele dar essa abertura, dele dar esse start para que a gente possa também auxiliar. E isso é notório, né? Quando a gente para observar o que cada um tem feito da sua vida, né? E eu acho que a grandeza do espiritismo que ele nos traz é que nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Eu não vou ser responsável pelo que o João está fazendo da vida dele. A gente influencia, e nisso sim a gente tem responsabilidade, mas cada um, né, pratica o ato, cada um faz seu plantio e vai colher, né? Não tem como eu colher para o outro, né? Então depende dele, a gente pode auxiliar, né? Na questão 779 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? A força para progredir, da pessoa querer se progredir, ela aure do homem em si mesmo ou o progresso é apenas um fruto de um ensinamento, né? Então tá dentro, depende dele ou é algo que vai ser ensinado? E os espíritos respondem para Kardec: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Quer dizer, cada um tem seu tempo, né? Então, a gente às vezes quer que todos nos acompanhem, né? Principalmente quando a gente sabe do espiritismo, a gente quer que todo mundo tenha também essa visão mais ampla da vida, né? De questões que são justificadas, mas cada um tem seu tempo, né? Aí os espíritos continuam. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, através dessa convivência, né, de pessoas fazendo bem, de pessoas ainda cometendo atitudes errôneas, todos crescem, né? Todos aprendem e os mais, quem já está um pouco mais avançado, tem ali a missão, né, de orientar as pessoas que ainda não atingiram esse grau ainda evolutivo. E Kardec não, Emmanuel, né, continuando a mensagem, ele traz uma pergunta que é como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro, né? E eu replico a pergunta, como ajudar? Essa é a pergunta que muitas das vezes nos trava, né? Tô vendo o problema à minha frente, tô vendo que o outro está precisando, mas como que eu ajudo, né? Na passagem bíblica trazida, né? Ele fala que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não julgar, né? Porque quando a gente quer o socorro que a gente precisa, a gente quer ser recebido, né? Quer ser ajudado e não que a pessoa julgue os nossos atos, né? Lembramos aqui do filho pródigo, né? Quando ele sai, né, para viver as coisas mundanas, tudo que ele tinha direito, e quando ele volta, ele já espera o julgamento, né? Porque ele estava numa condição pior de vida até que a dos funcionários do pai dele, né? E ele vai e o pai o recebe de braços abertos e faz uma festa e não pergunta, né? Ele só o acolhe ali. Então, ele não foi julgado, né? Então, acho que a primeira questão, como que a gente ajuda? A primeira coisa é a gente crivar esse julgamento, né? E a outra parte é uma que eu trouxe no começo, né? Que eu enxergo, da gente entender também a abertura que o outro nos dá para esse socorro, né? Se a gente pensar até no livro Nosso Lar, né? Que vai contar a história do André Luiz
após desencarnar, ele fica ali 8 anos no umbral, né? E ele é socorrido quando ele faz aquela prece sincera, né? Que já estava ali cansado, né? De tudo que ele estava vivendo, né? Dos tormentos mentais ali do umbral ocasionados pelo, pelo, pelo modo de vida que ele teve, né? Quando encarnado. E quando ele faz aquela prece sincera e se coloca e abre para ser socorrido, o socorro acontece, né? Então o socorro estava sempre ali, só que ele não estava preparado para ser socorrido, né? Então, casando, né, com a questão evolutiva, muitas das vezes a gente quer que o outro aprenda, quer que ele acompanhe, quer que ele faça, mas ele ainda não está aberto, ele não está preparado para aquilo, né? Então a gente ainda é muito imediatista para essas questões, né? Então a gente tem que espelhar, né? A gente tem que estar lá disposto a ajudar, esperando que a pessoa também nos dê a oportunidade desse auxílio, para que ele ocorra com mais eficácia. Continuando a leitura, Emmanuel traz que censurar é fazer mais distância, né? A gente deixar o outro de lado é fazer mais distância. Desprezá-los será perdê-los, né? Então, que para que o auxílio aconteça, né? Até como o André Luiz trouxe, é preciso que haja essa conexão, né? Esse laço entre os dois, né? Ajudado e ajudante, né? Quem precisa de auxílio e quem está lá para prestar o auxílio, né? E esse vínculo, ele não tem como ser criado se a gente censura, né? Se a gente isola a pessoa, se a gente a ignora. Então, é necessário que a gente coloque o amor, né? Quando a gente está passando por alguma dificuldade, mudando, né? A gente se colocando na questão do socorrido, né? Se a gente é censurado, a gente cria, né? A gente dá essa abertura para a pessoa, ou a gente às vezes prefere se fechar e falar assim, deixa que eu resolvo, né? Ela está tomando atitudes que estão piorando o meu quadro, né? E é importante a gente ver que a censura, ela vai criar barreiras para a mente da pessoa que está lá, né? Então, nossa, ele já está me julgando, ele já acha que eu estou errado, ele não vai querer me ajudar, né? E o desprezo, ele vai validar nessa pessoa a questão do isolamento, né? Alimentando muitas das vezes ali a questão do vício, né? Que a pessoa se vai acaba até acarretando mais danos à questão dele, né? E quando a gente faz isso, a gente perde esse acesso à pessoa, né? Esse vínculo, né? Esse laço que teria que ser criado, a gente acaba criando mais barreiras para isso. E é importante a gente pensar que muitas das vezes a gente, assim como o André Luiz, né, o socorro estava lá. E na medida que ele precisou, né, que ele viu a brecha, eles entraram, né? E muitas das vezes a gente perde a oportunidade do auxílio, né, por estar criando essas barreiras, né, de censura, de isolar, de muitas das vezes julgar o outro, né? Então, o outro está lá às vezes pedindo socorro, mas a gente está perdendo o tempo e a oportunidade no julgamento. Emmanuel continua. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante, né? Então, ele vai trazer aqui a questão do bem efetivo, né? Que é aquele correto, e incessante, que é sem parar, né? A gente está disposto a praticar esse bem, e muitas das vezes sem o reconhecimento da pessoa, né? Que às vezes a gente está lá, o importante é estar lá de coração, né? A gente querer fazer o bem, pelo auxílio, né? Por ser útil para o outro, não pelo reconhecimento, né? Me recordo aqui de pessoas, né, que às vezes acompanham pacientes e até mesmo os pais, né, no final dessa jornada encarnatória aqui, e muitas das vezes a questão do Alzheimer, né, a pessoa acaba esquecendo. Então, na suposição, né, estou eu cuidando do meu pai ou da minha mãe, de algum ente meu, e durante esse processo, conforme a doença vai avançando, a pessoa esquece até de quem é o filho ou a pessoa que estava do lado, né? Então é fazer o bem pelo bem, né? Da gente saber que essa é a minha função, né? Se meu papel às vezes como filho, como na posição de ajudar, né? É essa. Então eu estou fazendo porque eu quero ser reconhecido ou porque eu sei que isso é o certo, né? E quando a gente faz por saber que é o certo, por fazer o bem, nos dá uma sensação de alívio, né, dentro de nós. Tem uma frase que eu separei aqui de Mariano, que ele fala que
Quando o bem depende de consulta, o socorro chega atrasado, né? Então, quando a gente espera, vou esperar isso acontecer, vou esperar isso, vou ver se pode ser desse jeito, o socorro chega atrasado, né? Conforme disse anteriormente, muitas das vezes a gente perde a oportunidade e a prática do bem tem que ser constante e incessante, né? Como diz Emmanuel, né? E o Espiritismo traz para a gente que a verdadeira caridade, ela é ativa, né? Não adianta a gente só ficar, vou esperar a oportunidade, vou esperar determinado momento, se justificando, né? A gente tem que desejar o bem e agir colocando ele em prática, né? Para que outras pessoas também possam ser auxiliadas. Emmanuel continua. Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta, né? Então essa é uma coisa muito importante, né? Para a gente ajudar. Primeiro não julgar, depois nos colocar na posição deles, né? Trouxe a questão do filho pródigo. Então o pai ali se pôs na posição do filho, né? Nossa, o que meu filho deve estar sentindo, né? Será que ele vai querer justificar tudo que ele passou? Ou ele quer apenas um abraço, né? E isso é importante, é o que a gente chama hoje da empatia, né? Da gente se colocar no lugar do outro. É um pouco difícil porque cada um tem uma vivência, cada um vem de um berço, de um quintal diferente, de uma vivência diferente, mas a gente poder se colocar o máximo possível na posição do outro, né? O que eu estaria sentindo se eu estivesse passando por isso, né? Como que eu gostaria de ser tratado? Como poder ajudar, né? Que aí a gente começa a enxergar o problema e a vivência que essa pessoa tá passando de outra maneira, né? Com outro enfoque, com outro olhar, né? E da questão do julgamento, muitas das vezes a gente julga o outro, às vezes, e menospreza o sentimento dele, né? Você tá se queixando disso, mas isso é bobeira, só isso, olha quanta gente está passando por coisa pior, olha isso, e damos vários exemplos, às vezes até para justificar, né, da gente não atuar e para a pessoa sair daquela questão. Mas isso para ele às vezes é um problema grande, né? O que para a gente às vezes é simples, ou do contrário, né, que para a gente é muito, para o outro às vezes é coisa simples. E cabe a nós não julgar, apenas agir, né? Deus não coloca, né, fardos mais pesados que a gente possa carregar. Então, às vezes, a minha cruz tem que ser mais leve que a do outro, porque eu ainda não dou conta de suportar o que o outro está passando, né? Cada um tem uma trajetória de vidas anteriores que traz para essa, né, coisas para resgatar. Então, que a gente não julgue, né, e não menospreze a dor do outro. E uma frase aqui que eu separei do capítulo 10 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vem tratar da indulgência. Ele fala que a indulgência nunca se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com a cautela necessária para os atenuar no máximo possível, né? Então ele fala que quando a gente vê a culpa, o erro do outro, né, os maus atos do outro, a gente não vai espalhar, praticar maledicência, né? A gente vai utilizar para o auxílio e atenuando na melhor maneira possível, né? E hoje é muito raro a gente ver isso, né? Então o erro do outro é colocado nos jornais, é estampado, está aí nas rodas de conversas das pessoas do nosso lado mesmo, né? E o que o Evangelho nos traz é para a gente atenuar, né? Que a gente use aquilo para o auxílio, mas para a questão atenuante, né? Para acalmar, para deixar menos grave aquilo que o outro fez, né? Para facilitar ali a posição de suporte para ele. Emmanuel continua. Situemo-nos no campo dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação de serviço silencioso, né? Então a gente tem que estar ali situado naquele problema, né? Já enxergou tudo que aconteceu e muitas das vezes a gente tem que trabalhar no silêncio, né? Nem sempre o auxílio ele vai exigir palavras, né? Então muitas das vezes a gente está ali presente, está ali trabalhando por trás, né? Às vezes a gente não é a melhor pessoa para estar ali, tem outra pessoa também que tem mais afinidade ou algo do tipo que pode prestar um serviço melhor, né? Desculpe. Então, como que a gente pode ser útil? Muitas das vezes a gente tem que fazer isso em silêncio, né? Sem que a pessoa lhe saiba, mas a gente está ali ajudando, né?
Muitas das vezes o melhor socorro ele é discreto, né? Então a gente vai de lá quietinho, né? E vai atuando, né? Tem uma frase de Emmanuel que fala que o silêncio em serviço é uma prece que fala, né? Então a gente ali em silêncio quando está trabalhando, né? Não dá as caras, não está ali, é uma ajuda que chega para a pessoa, né? Essa calma, né? Esse bálsamo que chega para ela, né? E um exemplo que a gente vê disso é quando as pessoas estão passando, às vezes, em velórios, né? Que estão passando por desencarnes de entes queridos, e ali muitas pessoas vão lá dar as condolências, né? Dar os pêsames, e a gente vê que elas escutam muitas frases, mas penso eu que o que fortalece ali, às vezes, muitas vezes, é o silêncio, né? A pessoa olhar para o lado e ver quantas pessoas queridas que a pessoa que desencarnou tinha, né? E que fazem parte desse vínculo e que estão aqui para me apoiar, né? Então, muitas das vezes, a pessoa não precisa ficar lá o tempo todo conversando, dando das caras. É a presença, né? A gente sentir ali que não está sozinho, né? Que tem uma rede de apoio, que a gente pode, quando precisar, abrir, né? Para que o auxílio de outras pessoas também nos seja oferecido. Emmanuel continua: se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. Quer dizer, apareceu a oportunidade, vamos estar ali para ajudar, né? Trouxe a questão do Emmanuel, né? Então, do André Luiz, apareceu a oportunidade, a equipe de socorro aproveitou e ali estava, né, presente, como esteve todo o tempo, né? E ali a gente demonstra esse apreço, né? Falar o quanto a pessoa é útil, tudo que a gente sente por ela, como ela é importante, né? Se a gente pensar no próprio André Luiz que foi socorrido, né? O livro nos traz que a mãe dele, que se encontrava em regiões superiores, emanava, né, pensamentos ali de assistência, rogando bênçãos para ele, né? Até que ele deu a abertura, né? Para que ele seja socorrido, né? Então, esse apreço, né? Essa demonstração de carinho, ela tem que ser dita, né? E o amor manifesta, muitas das vezes, nos detalhes da convivência, né? A gente falar, a gente mostrar para a pessoa o quanto ela é importante, né? Para que ela também se sinta fortalecida nossa, eu abri o espaço e olha, a pessoa me acatou, né? Tá falando coisas boas, está me estimulando a caminhar e a continuar a enfrentar esse problema, né? Emmanuel continua: no pensamento, guardemos-nos todos em vibrações de entendimento e carinho. Importante aqui para a gente pensar, né? Muitas das vezes a gente esquece que o pensamento ele tem uma força viva, né? O poder do pensamento, né? Na espiritualidade, os espíritos superiores se comunicam através do pensamento, né? Então, aqui encarnados a gente não consegue, né, visualizar, mas esses pensamentos eles chegam até as pessoas de alguma maneira, né? Então, se a gente está pensando coisas ruins, né, coisas negativas para com o outro que está precisando, né, acaba chegando para ele esses fluidos tóxicos, né, que vão de alguma maneira desequilibrar, afetar, né, chegando até ele, que está em desequilíbrio ali, prejudicando o seu quadro, né? E do contrário, quando a gente emite, né, pensamento de afeto, de carinho, de querer ajudar, né, chega para ele ali como um bálsamo, né, equilibrando o que às vezes está desajustado, né? Então, o primeiro ato que a gente tem que ter, que muitas das vezes a pessoa nem vai saber, né, seria os bons pensamentos. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a prece é sempre agradável a Deus quando dita pelo coração, né? Então, assim como chega a Deus pelo coração, como nosso real sentimento de fazer o bem, de agradecimento, para com o outro também não é diferente, né? Então, devemos pensar, né, nessa questão e dar importância ao nosso pensamento, né? Antes de qualquer coisa, agir, pensar, né? E quando a gente pensa, quando falou anteriormente, né, da questão de agir em silêncio, a prece, né, essa questão dessa ação em silêncio, né? Muitas das vezes a gente não consegue estar próximo, auxiliando, mas em pensamento, né, podemos ali emitir vibrações positivas, preces,
para que essa pessoa também possa ser auxiliada e fortalecida a caminhar. Então falamos do pensamento e Emmanuel continua, e na palavra, envolvamos-los na bênção do verbo nobre, né? Então muitas das vezes a gente chega e já quer falar, não, mas você tem que sair daí, não, mas você fez isso, você fez isso. Então vamos envolver em versos nobres, né? Trazer coisas edificantes para ela. A gente esquece do poder da palavra, né? Muitas das vezes a palavra ela pode edificar algo ou destruir, né? E a palavra, às vezes mal utilizada, ela às vezes dói mais do que uma dor física, né? Porque ela às vezes vai na moral e é algo que temos às vezes dificuldade de esquecer, e com isso a gente quebra também aquele laço, né, que a gente trouxe anteriormente de se criar para que a pessoa possa ser atendida, né? A gente deve ter polidez na nossa fala, né? Enxergar o outro como alguém querido para que possamos auxiliar da melhor maneira, né? Através do diálogo acolhedor. No Evangelho também, no capítulo 9, ele traz que toda palavra ofensiva, ela exprime um sentimento contrário à lei de amor, né? Então, a lei de amor, quando a gente gosta, a gente trata com polidez, trata com carinho, né? A gente filtra as nossas palavras. Jesus, né, quando ia orientar as pessoas, ele não falava o que vinha, né, extintamente para ele, né? Ele tentava trazer ali da melhor maneira possível, com afeto. Não que não seria algo que faria diferença para a pessoa, né? Mas temos jeito de falar, né? Existem várias maneiras de ser dito, né? Então que a gente possa tentar fazer que a nossa fala saia da maneira mais amorosa possível, mais carinhosa possível. Então fala do pensamento, da fala, depois disso tudo vem a atitude, né? Então na atitude, amparemos-los quando seja possível, né? Então quando a pessoa abre essa oportunidade, que a gente possa amparar, que a gente possa estar lá disponível, né? Para ser útil, né? O exemplo, ele possui uma força maior que o discurso, né? Então, às vezes a gente, quando passa por um problema e tem o auxílio de outra pessoa que passou por um problema muito similar, né? Semelhante, o exemplo que essa pessoa, a maneira como ela fortaleceu aquilo, passou e conseguiu caminhar, ela serve de auxílio também para o outro, né? E esse auxílio não é só naquela hora, né? Dependendo do problema, esse auxílio tem que ser diário, né? A gente demonstrar essa atenção um com o outro, mostrar que estamos preocupados com ele, perguntar, né, se ele está precisando de mais algo, se precisa de uma ajuda, né? E lembramos, né, da frase que a fé sem obras é uma fé morta, né? Então não adianta somente, né? Claro que o pensamento faz diferença, a nossa fala faz diferença, mas muitas das vezes a gente tem a oportunidade de agir, né? De estar ali, de fazer parte, como ele trouxe antes dessa batalha, né? De abraçar o nosso irmão e falar assim, vamos caminhar, hoje você não está dando conta de caminhar sozinho, vou te ajudar para que daqui para frente você possa caminhar com seus passos, né? Que é isso que é o objetivo, né? A gente auxiliar o outro, mas cada um é responsável pelos seus passos, né? E quando a gente pensa, né, na questão da atitude, de tudo que a gente trouxe aqui, a gente pensando no que já aconteceu conosco, né? Quantas oportunidades de auxílio a gente já perdeu, né? Às vezes pelo julgamento, por N questões, né, que a gente coloca antes para justificar a nossa inércia, né? Não vou ajudar por causa disso. Não vou ajudar por causa disso, né? Mas o nosso objetivo aqui é esse auxílio, né? Será que Deus não estava contando, né, com nós para solucionar aquela questão, né? Porque muitas das vezes a gente pede algo, né, através das nossas preces, e Deus como solução, né, o Criador como solução, ele envia a própria criatura que está aqui do nosso lado, né? É um amigo, uma mãe, um familiar, é algo que às vezes aparece numa mensagem, um vídeo que a gente vê, que fala assim, nossa, eu estava precisando disso hoje, né? Então, muitas das vezes as soluções para os nossos pedidos, elas são enviadas pelas próprias criaturas que estão ao nosso lado, né? E será que a gente está em condição de ser essa criatura que auxilia, né? Então, para isso, a gente tem que tirar um pouco essa questão do preconceito, do julgamento, antes de tomarmos as nossas atitudes, né?
Continuando aqui, Emmanuel, ele vai trazer que em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. Né? Tudo que a gente for atuar, né, ele tem que ser voltado pelo bem, né, e fortalecer a pessoa para o bem, né, não jogar ela para baixo, mas ali falar, ó, estamos juntos, vamos continuar caminhando, que o propósito é esse, né? A gente está no mesmo propósito. Tem uma frase também aqui de Emmanuel de outro livro que ele fala que a migalha do bem, onde apareça, né, o mínimo possível, de força limitada, quer dizer, bem pouco, tem o poder de pequenina chama de vela acesa, extinguindo a potência das trevas, né? Então, se a gente pensar numa escuridão, quando a gente acende uma vela, por mais pequeno que ela seja, ela lhe clareia e vai contra aquela escuridão que está tomando aquilo tudo, né? Então, se a gente pensar no problema, quando alguém está com um problema e a gente acha assim, o que eu vou fazer é o mínimo possível, mas às vezes essa chama é o que estava precisando para clarear ali aquele problema, aquela força, né? Aquela mão que vai puxar a pessoa para ela continuar a caminhar sozinha, né? Então, a gente não deve esperar a gente ser perfeito para começar a agir, né? Essa migalha de bem que a gente faz, o mínimo possível que a gente traz, ele faz a diferença, né? Se todo mundo fizer o mínimo, quão grande não será, né? A soma desses mínimos, né? Se cada um põe uma pontinha de vela na escuridão, será que a gente não estaria já acabado com ela, né? Se cada um fizer a sua parte. Então, o objetivo da gente auxiliar é o fortalecimento para que o outro também consiga caminhar, né? É a gente, muitas das vezes, dar essa luz, dar esse empurrão, fortalecer para que ele possa caminhar e fazer as suas escolhas voltadas para o bem, né? Que esse é o nosso dever, como diz Emmanuel. E agora, caminhando por fim, né? A última parte trazida por Emmanuel, ele traz: à frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, né, que estão precisando de auxílio, estende o coração e as mãos para auxiliar, né? Então, quando a gente se depara, a gente tem que estar dando auxílio, né? Porque todos estamos no caminho da evolução e, segundo a assertativa do nosso Divino Mestre, como a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós, né? Então, muitas das vezes a gente esquece que a gente também está nessa caminhada, né? Trouxe anteriormente, né? Estamos numa escola e num hospital, né? Ora alunos, ora professores, ora auxiliadores e ora enfermos, né? Então a gente também está nessa caminhada, né? E ele lembra que todo mundo está nessa condição de evolução. Então a gente tem que colocar ali o nosso coração, o nosso auxílio, porque como diz o versículo inicial, né? Do jeito que a gente trata o outro, é a maneira como seremos tratados, né? Porque é a nossa régua. Como que eu estou agindo com o outro? Talvez seja essa maneira que eu queira ser tratado, né? E isso tem que ser, como diz no começo, esse filtro que a gente tem, né? É isso que é o certo? É isso que eu gostaria que acontecesse comigo, né? Então a gente deve agir com humildade, com misericórdia e esperança, e a gente ter consciência, né, de que Deus oferece ali a oportunidade de recomeço, né? O erro não, um erro que cada um cometa ali não quer dizer que é o ponto final, que tudo que a pessoa construiu, né, está acabado, não. Então a pessoa que vem ocorrendo em erro, né, vemos ali a questão do Saulo, né, de Tarso, né, que vinha ali na perseguição dos cristãos, né, e quando ele vira, né, a chave, que ele vê que ele estava errado e tem ali o auxílio, né, o livro Paulo Estevam vem trazendo toda a caminhada, né, todo esse fortalecimento para essa transformação em Paulo, e o quão bem ele fez depois, né, quantas obras se foi possível depois dessa conversão de Saulo para Paulo, né? Então o erro não define a pessoa, né? Que a gente possa não julgar, mas sim estender os braços de auxílio e estar disposto também para auxiliar e ser útil, né? Para que Deus faça com que o bem ocorra na terra. Essa foi a nossa leitura de hoje, né? Agradeço a todos pela compreensão, que a gente possa realmente assimilar essa questão de sermos úteis para auxílio e também de, quando necessitarmos, nos abrirmos para ser auxiliados.
Com isso, né, eu convido a todos para participar do próximo domingo, às 20 horas, da sequência, né, do estudo do livro Palavra de Vida Eterna. Agradeço a todos pela atenção e desejo a todos uma ótima semana, que Deus e Jesus possam continuar nos abençoando e que possamos continuar caminhando, visando aí os conhecimentos do Espiritismo. Grande abraço a todos.